expiação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Gente, seguindo aqui na nossa leitura bíblica, o nosso lema deste ano é Nenhum Dia Sem Bíblia, capítulo 19, 20 e 21 de Gênesis e Mateus 6, verso 1 ao 18. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se o rosto em terra e disse: Meu senhor, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam eles. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles então comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disse: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para fora, tragam aqui, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram então: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o seu juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. Acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir esta cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir esta cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar o dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim, e então morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover o céu
fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda aquela planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para todas a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitamos com ele para preservar a nossa linhagem." Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: "Ontem deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite e você se deitará com ele agora, para que preservamos a linhagem de nosso pai." Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite e a mais nova foi e se deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Queridos, esse texto é muito forte quando nós analisamos humanamente falando. Mas aqui nós temos uma lição muito especial e espiritual, né? Quando nós não temos discernimento espiritual, nós buscamos resolver as coisas e, em vez de resolver, elas queriam gerar um filho. Porém geraram filhos amaldiçoados. Então, quando a nossa natureza sobressai a espiritualidade, podemos até por um momento resolver um problema, dar solução a uma questão, porém as consequências virão com o tempo, porque tudo que é feito fora da direção de Deus e também na direção de Deus gerará um retorno de colheita. Por isso que em todo tempo nós devemos estar sensíveis à direção de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele também ceifará. Vamos lá então. Capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: "Você morrerá. A mulher que você tomou é casada." Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: "Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas." Então Deus lhe respondeu no sonho: "Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão." Queridos, aqui rapidinho, aqui demonstra o cuidado de Deus para com a nossa inocência e ao mesmo tempo, o cuidado de Deus com aquilo que é consagrado a Ele. Porém, existe aqui algo que nós devemos levar em consideração. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Abimeleque estava ignorante na situação. Como ele disse, coração puro e mão limpa, ele estava de bobo, Quem mentiu foi Abraão e Sara. E aí, entenda, não houve uma mentira também direcionada, houve uma omissão da verdade, que é praticamente a mesma coisa, porque Sara e Abraão tinham sim um parentesco, eles eram irmãos por parte
né, de uma parte da sua família, como eles eram irmãos por parte de pai. Então, assim, dentro dessa condição, eles simplesmente falaram aquilo que eles eram. Porém, a condição matrimonial, ela é superior a qualquer outra. É como um primo casar com um primo e falar assim: vocês são o quê? Nós somos primo. Estão mentindo? Não. Só que a condição matrimonial, ela é superior. A aliança matrimonial é superior. A mesma coisa a gente falar: você é o quê? Eu sou crente, né? Não, eu sou crente em Cristo Jesus, nascido de novo. Não, eu sou da igreja. Mas você não está dizendo. Se da igreja é superficial. Uma coisa é nós assumirmos a aliança que temos sobre todas as outras condições que nós... Não bebo não, porque... Não, parei de beber. Não, porque eu sou cristão mesmo. Não, ó, a menina bonita ali. Eu falo, não, é bonita sim, mas Deus abençoe a vida dela. Pai, você não é homem não? Eu falo, sou homem, mas eu sou crente. Porque quando a gente é cristão, é casado, a aliança, ela é maior do que todas as outras. E Sara e Abraão pecaram aí, na omissão. Então, omissão também é pecado, irmãos. Então, na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste comigo, cara? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa dessa mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de meu pai, mas não por parte da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. E Sara lhe disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Você vê a consequência? Uma atitude, um pensamento, uma boa vontade, uma mentirinha, assim, sem causar danos. Não, mas eu falei isso só para não gerar problema. Não, verdade é verdade, o certo é certo e não o que dá certo. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou de um filho. Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, como nós lemos lá atrás, Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara que lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de risos, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Você vê que o problema ficava ali, né, persistindo. E tem hora que a gente tem que dar um basta no problema, por mais que isso doa. Abraão aqui fez o que o evangelho realmente manda. Negou a si, renunciou e despediu. Quer dizer, tem coisa que às vezes a gente tem que, por mais que doa, a gente tem que cortar. Cortar um ambiente, cortar uma amizade, cortar um vínculo, cortar um relacionamento, para que Deus possa honrar a promessa dele. Deus tinha uma promessa para Abraão. Abraão e Sara quiseram resolver do seu jeito. Mas quando Abraão realmente tomou um posicionamento, Deus cumpriu a promessa nele, ele cortou o vínculo e despediu Agar
e tirou o menino de dentro da sua casa. Quer dizer, doeu? Provavelmente. Entristeceu? Ele chorou? Porque, de qualquer forma, ele tinha um vínculo, mas não era o propósito. Então, quando nós temos esse discernimento, nós agimos com rigor. Cortamos, desviamos, renunciamos, negamos e deixamos seguir. Isso perturbou demais Abraão, tudo que eu acabei de falar agora, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino. Não perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que essa sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu e é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, mais ou menos uns 100 e poucos metros, alguma coisa assim. E porque pensou consigo: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige você, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino a chorar lá onde você o deixou. Levanta, olha a direção que Deus está dando, hein? Levanta, pega o menino pela mão, porque com ele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte ao seu lado. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está comigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te escolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tomaram à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e dois firmaram então um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento, firmado que acordo em Berseba. Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus, e Abraão, por sua vez, plantou uma tamagueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. E morou Abraão naquela terra dos filisteus por longo tempo. Aqui nós vemos rapidamente uma coisa que nós podemos trazer de lição para nós. Quando Agar, deixou o menino, você vê, ela viveu do lado de Abraão, provou da fé, viveu ali, viu milagres. Deus cumpriu dentro daquela casa um plano, um propósito, que foi a cura de Sara. Um milagre aconteceu e ela não aprendeu nada. Você vê bem, muitas das vezes estar no mesmo ambiente, estar em um ambiente, só depende de nós para nós conseguirmos aprender alguma coisa. Mas aqui tem 2 lados. Nós podemos ser de Deus em um ambiente que não é de Deus e não absorvermos nada. E podemos estar num ambiente de Deus e aprender tudo. Então não é só estar na igreja, é estar na igreja e acessar a presença de Deus. E sendo de Deus, é porque lá naquele trabalho eu sou sozinho, lá em casa, meus amigos. Aqui tem a lição. Tem coisa que a gente tem que cortar da nossa vida. E tem coisa que é impossível nós cortarmos, porque você tem que trabalhar, você tem que viver no dia a dia comum. Mas em vez de ser influenciado por eles,
nós devemos influenciar. É assim que devemos viver a fé. Capítulo 6 de Mateus, do verso 1 ao 18, para finalizarmos. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aqui já começa, né? Uma instrução de Deus para nós. Devemos fazer de coração e não para aparecer. Devemos fazer para Deus e não para impressionar pessoas. Portanto, quando você der uma oferta, tem tradução que vai dizer esmola, ou fizer uma benevolência a alguém, não anuncie isso com trombetas, quer dizer, eu que fiz, eu que ajudei, eu que ganhei para Jesus. Tem muito isso por aí, gente. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der essa esmola ou oferta, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que o vê feito em segredo, o recompensará publicamente. E quando vocês orarem, não sejam como aqueles que oram com hipocrisia, apenas para os outros ouvirem. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará publicamente. E quando orares, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, os religiosos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa, antes mesmo de o pedirem. Vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Quando jejuares, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai Celestial, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará publicamente. Queridos, aqui nós temos várias lições. Lições que vão nos ensinar muito. O quê? Fazer de coração para Deus e não para impressionar pessoas. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida, mas entendida e orada, levando o pensamento a um Deus que está no céu sobre todas as coisas, um reino que ele pode se manifestar em nós, assim como é manifesto no céu. Deus, ele é conosco aqui, assim como ele é com todos os anjos lá em cima no céu, e confiamos a providência, confiamos o seu sustento e o cuidado dele aqui, assim como ele mantém todo o céu e a terra e tudo que nas mãos dele está debaixo do seu poder. Quando nós compreendemos assim, nós oramos dentro da essência espiritual, não repetindo palavras, mas apenas abrindo e colocando para fora o que está em nosso coração. Esta é a oração correta e certa. Não é uma oração feita com boas palavras ou com uma impostação de voz, mas uma oração sincera de coração, falando o que você sente e precisa colocar diante de Deus com total liberdade. Deus abençoe sua vida. Ficamos aqui e até amanhã em nosso próximo encontro.